Olá, gente. Gente, vamos falar um pouquinho sobre lendas, histórias, não é? Então, a gente aqui em Maceió tem um bairro com o nome de Cruz das Almas. Guardem bem esse nome, tá? Antes de darmos início à nossa história. Cruz das Almas. Então, na época eu tinha uns 10 anos, meu irmão tinha 11, né? Meu outro primo tinha uns 14 anos e uma outra prima minha tinha 16 anos. Então, finais de semana gostávamos muito de ficar na casa dessa minha tia-avó, né? E ela morava nesse bairro, sabe? Mas na parte um pouquinho mais afastada, tipo um sítio, tá? Era esse local onde ela morava, ainda as pessoas estavam construindo casas e tal, então era um lugar mais calmo. E eu, meu irmão e os meus primos gostávamos muito de ficar assim na parte de trás da casa, tá? Que no caso seria o quintal, mas era um quintal sem muros. Antigamente se usava muito cercas de pau, né? Feitas com paus. E em frente à cerca tinha tipo uma serrinha, tá? E um garoto na época que morava lá nos contou que naquela serrinha, se você jogasse uma pedra, a pedra voltava. Como toda criança é curiosa, né? Aí começamos a rir dele, achando que era mentira. E meu irmão resolveu jogar uma pedra. Pegou uma pedrinha, pau, jogou nessa serra. Como a pedra não voltou, começamos a rir. Ah, você mentiu, você tá mentindo, isso é conversa, isso não existe. Aí ele disse, olha, vocês não sabem, mas esse bairro aqui, muito antes das pessoas começarem a comprar os seus terrenos para construir as suas casas, muito atrás mesmo, bem antigamente, era povoado por índios. E ele falou que na mesma serra tinha várias covas vazias, covas abertas, porém vazias. E eu vou chegar lá, viu? E ficamos lá conversando, ele contando a história do bairro. De repente, escutamos um puf. Olhamos. Eu não sei se foi a mesma pedra, mas uma pedra foi jogada próximo aonde estávamos. Gente, crianças, vocês sabem, não é? Se assustam, que é muito normal. Aí, eu lembro muito bem que eu fui a primeira a correr. De repente, gente, eu posso falar pra vocês, e vocês podem acreditar no que eu estou falando pra vocês. Vieram umas pedras do nada. E naquela serra não tinha ninguém, gente, era à noite. Sabe? Eu corri primeiro, corre meu irmão, corre minha prima, corre meu primo, outro rapazinho, garoto, né, que tava lá conversando com a gente, correu. Beleza. Contamos para nossa tia. Nossa tia disse que não era para mexer com o que a gente não conhecia e muito menos zombar, que era para respeitar. E minha tia comprou esse terreno lá e não sabia dessa história do bairro, não é? Que bem antigamente era povoado por indígenas. Então, no outro dia pela manhã, como criança é curiosa, lá vai se juntar eu, meu irmão, essa minha prima, esse meu primo, para subir essa serrinha para olhar as tais covas. Gente, não é que era verdade. Saímos escondidos dessa minha tia, chegamos lá e tinha. Não eram muitas, sabe? Era, exemplo, distâncias. Era uma aqui e outra acolá, como diz os matutos. Eu sou matuta, né? E meu primo entrou em uma dessas covas, sabe? Ele tava com facão do lado, e nordestino,
Ao entrar dentro de um mato, sempre anda com um facão. Ele começou ali a mexer ali na terra com o facão e não achamos nada. E até falaram o seguinte, que se mexesse em alguma cova, poderiam até achar um tesouro. Mas meu primo mexeu numa dessas covas e não achou foi nada. Beleza. Quando resolvemos voltar, descer a serra, pela manhã, durante o dia, nós escutamos um grito horrível, sabe? Que aí foi que a negada correu. Corre, negada! Corremos com força, viu? Digo com força. Então, ao passar do tempo, eu fui pesquisando sobre esse tal bairro. Não é que era verdade, gente. Esse bairro, antes da época colonial, dos navios cargueiros, da época ali da escravidão e tal, esse bairro era povoado por indígenas. Na época tinha um pajé que morava ali, naquela região, naquele bairro, que ele tinha uma filha e a filha dele se encantou por um branco, não é? E ele não permitiu esse relacionamento e matou a filha. E junto com ela enterrou os pertences dela, que as pessoas... Porque assim, o boca a boca e sempre vai aumentando as conversas. Pensavam que onde ela foi enterrada tinha um tesouro. E as covas vinham dos indígenas que iam falecendo justamente nessa serrinha. Aqui em Maceió tem uma página no Face que fala Maceió Antigo. Tem várias histórias de vários bairros. Então eu presenciei essa lenda aí. Você joga pedra, você está incomodando aquelas pessoas que, no caso, os finados que estavam naquelas covas, que ao passar do tempo, não é? Entraram em estado de decomposição, fósseis, enfim. Então, se você desrespeitasse, profanassem, jogando uma pedra, a pedra voltava. Gente, olha, até hoje eu não esqueço essa situação. Então é isso aí, galerinha, passando aqui para contar mais um pouquinho de uma lenda, se foi verdade, eu não sei, mas eu vi a pedra que minha irmã jogou, ela voltou. E depois outras pedras. Desculpa que eu não sei contar muitas histórias, mas eu acho que eu dei o meu melhor. Então, respeitar, né, gente? Respeitar, porque conforme vai passando os anos, a história vai um pouquinho se modificando, porque cada um chega e conta da sua forma, da forma que quer interpretar. Mas eu quis passar para vocês um pouquinho dessa história desse bairro de Cruz das Almas, aonde aconteceu isso aí, tá bom? Vocês têm algum relato sobre o bairro onde vocês moram, a cidade? Deixa aí nos comentários, tá? Vai vir outro relato, tá, gente? Eu vou deixar vocês na expectativa, para quem gosta desses assuntos, tá bom? Beijo!